Hoje é um podcast forte, sério, cheio de gente, sabe? A ideia nossa hoje é trazer para vocês 3 profissionais. Esses profissionais são pessoas que ajudam a todos nós. São pessoas que cuidam de todos nós. E você que está aí do outro lado, eu trouxe eles aqui para pedir o apoio. Sabe qual é o apoio? Diga, vá lá, polícia, jogue duro, cuide de mim, cuide dos meus filhos, cuide da minha família. Parabéns! Voltou todo mundo bem para casa. Vai lá no cinema com seus filhos. Venha cuidar de sua esposa. Tudo isso. Então eu trouxe aqui o delegado Arthur Galas. Gente, não dá para apresentar assim não. Delegado Arthur Galas não, meu marido, gente! Aqueles que eu falo o tempo inteiro. Todo Arthur episódio, Galas, todo Dr. Arthur Galas. falo mesmo e tá hoje aqui e vocês vão entender por que eu falo. Então, Arthur Galas. E temos aqui do lado uma surpresa para mim tão boa, que é Dr. Jardel Pérez. Dr. Jardel é um polícia de muitos anos. O início da carreira de Arthur, ele estava presente com a gente, cuidando, inclusive me ajudando a entender o que é que eu tenho que fazer para ser mulher de polícia. Polícia é uma pessoa séria, polícia é uma pessoa importante. E o meu papel de esposa nesse momento tinha que ser equilibrado. Jardel talvez nem saiba disso, mas ele me ensinou muito essa parte aí. E aí, ele agora está morando fora, chegou em Salvador e disse, e aí? Eu digo, você está aqui tal dia? Porque esse dia é dia de gravação e você vai participar. Jardel agora morando fora e vai trazer para a gente um pouco da polícia lá de fora. O outro já está meio arroz de festa aqui nesse podcast. Então, a gente não podia deixar de trazer uma pessoa que tem feito um trabalho excelente, exemplar para todos nós. Mas ele cuida da polícia, gente. Ele cuida das pessoas. E esse é o propósito dele. No último podcast que ele participou, a gente disse a ele, quando terminar, nós vamos trazer você aqui de volta. E Paula, principalmente, falou isso. É tanta coisa para falar, né? Mas falou isso porque a gente queria muito que ele falasse sobre o quê? Fala aí para eles. Douglas Piton está aqui também. E eu não estou no meu ambiente, né? Tipo, eu tenho muito a aprender. Aprendi muito quando ele veio para cá a primeira vez. E aprendo mais. Como é ser família? Eu me considero família de Arthur e Mônica. Você é família. E aprendo um pouco dessa dinâmica de como ser família e como viver numa família de polícia, né? É um ambiente totalmente estranho para mim, diferente. Mas eu tô aprendendo e eu acho importante vocês também aprenderem um pouco e olhar com outros olhos, um olhar de conhecimento, de realmente tentar ver o outro lado, né? Um lado que a gente às vezes critica, a gente às vezes desconhece da maneira de procedimentos. Então, eu aprendo todas as vezes. Antes mesmo de começar o podcast, eu aprendi uma coisa e, tipo, me calei. Porque eu era totalmente ignorante no que eu estava falando. E é isso a ideia da gente trazer aqui. Exatamente. É humanizar o lado e ver a família e ver os cuidados e ver como que é o lado real da história. Mas Piton vai falar sobre o quê? O que é que a gente falou que era importante? Eu falei para a Mônica que fazia questão que Piton voltasse para falar do projeto que ele tem, que são os Heróis Anônimos, que eu acho muito bacana. Eu fui atrás ver as pessoas que você ajuda e eu queria que você falasse um pouco disso. Se quiser começar já falando... Pode ir lá. Vou começar em responsabilidade. Primeiro, é uma grata satisfação poder retornar ao podcast. Confesso que talvez seja o mais difícil, apesar de estar participando aí corriqueiramente de outros podcasts, porque eu tenho ao meu lado 2 pessoas que para mim sempre foram referência, tanto de profissionais policiais, como de homens, né, íntegros, honestos, aqueles que, além de deixar um legado profissional bem latente na polícia,
deixam um legado de honestidade, de integridade, de valores morais que devem ser inegociáveis e que, infelizmente, a gente vê cada vez mais escasso em nossa sociedade. Perfeito. Dr. Arthur Galas, atualmente diretor do DEPOM, a quem eu tenho uma admiração muito grande. Sempre que eu venho, sempre que eu posso, eu falo. Verdade. Porque aí, muitas vezes a gente esquece de homenagear aqueles que estão ao nosso lado e a gente espera para homenagear depois que eles se foram, né, para botar uma placa, dizer que o alojamento é fulano de tal. E a gente esquece de dizer a importância dessas pessoas enquanto essas pessoas estão vivas. Então, ao senhor, toda a minha admiração, meu respeito. Né, o senhor, como a gente falou aí no último podcast, é uma das bandeiras que foram fincadas nas operações especiais aqui na Bahia. E ao meu lado, o doutor Jardel, que eu conheço há muito tempo. A gente se encontrou e ele falou assim, rapaz, eu te conheci, você era bem magro. Eu falei, 57 quilos. E realmente tem muito tempo. Se não me falha a memória, lá em idos de 2001, quando ele esteve lá no Exército, para a gente talvez fazer uma primeira interação com o antigo Centro de Operações Especiais. E depois, quando eu fui fazer o curso, era o responsável, era o coordenador geral do meu curso. Foi quem abriu espaço para eu poder entrar nessa lead. E eu sempre tive ele realmente como uma inspiração e uma referência de homem de operações especiais. Uhum. Então, sempre que esse camarada falava, eu me calava para poder absorver um pouco desse poço de conhecimento. Vocês viram que sorte a nossa, né? Vocês entenderam um pouquinho do que é que a gente está falando aqui. Então, a responsabilidade muito grande é a senhora me colocar aqui para ser o primeiro a falar. A senhora. A senhora com respeito. A senhora, tô achando. Não me chame de senhora, não, viu? Você nem me chame de senhora. E Guilherme pode lhe chamar de tia? Não, de tia também não. Só para saber. Mas é respeito, senhora, por Sim, senhor, por sim, respeito. senhor, sim, senhor. Mas eu tenho um projeto Heróis Anônimos, né? Já estou nessa atividade há algum tempo. E em alguns momentos bem pontuais da minha vida, eu percebi o quanto que os policiais e as famílias dos policiais elas ficavam à mercê do acaso quando um fatídico dia, né, se apresentava na vida deles. Ou quando um policial morria e deixava aí seus filhos, sua esposa, seus familiares. Ou quando o policial era vitimado, perdia algum tipo de membro, era lesionado definitivamente e ficava realmente à mercê do acaso. Uhum. Porque não aquele tinha quem olhasse por ele. Não tinha, talvez, quem olhasse por ele da maneira como deveríamos olhar. Isso. Porque o olhar para o policial, quando o policial não está mais em condições de operar, não deve ser aquele olhar frio de depositar para ele um salário. Uhum. Né? Um olhar frio de botar na conta dele um valor que ele possa ter a subsistência. Não, mas é um olhar realmente de gratidão, porque aquele camarada... de agradecimento, que aquele camarada, ele derramou o suor e o sacrifício dele nessa lead, né? E se a gente for recordar história do passado, a gente vê o que Moisés fez, trazendo uma passagem bíblica bem rapidamente, o que Moisés fez na humanidade. Durante 40 anos no deserto, ele se sacrificou por todos nós. Uhum. Então, a missão do sacrifício é uma coisa que nos acompanha ao longo do tempo. E esses homens que vivem esse sacerdócio de proteger e de servir as pessoas, eles merecem ter esse olhar de gratidão, né? Gratidão pelo sacrifício diário. E um camarada vitimado, né? Um amigo que tomou um tiro e ficou paraplégico, ou que tomou um tiro na perna e teve que amputar metade da perna, que não, em tese, não serviria mais para atividade policial, operacional, ele merece ter um olhar diferente. Né? Não pode ser esquecido, né? Simplesmente ser jogado de lado. Não pode ter isso. E assim, isso. Quando não é com a gente, né? Quando não é muito próximo da gente, nos toca. Uhum. Mas não nos toca tão profundamente quando isso acontece com pessoas que são do nosso convívio. Perfeito. E quando isso aconteceu comigo, uma pessoa muito próxima a mim, que morreu do meu lado, tomou um tiro de fuzil no pescoço, e eu fui o primeiro cara a chegar ali e ver aquele camarada morto. E no mesmo dia de manhã, a filha dele falou para ele, meu pai, você pode me pegar às 7h30 no balé? E ele falou, te pego, minha filha. A esposa dele botou café da manhã para a gente tomar na mesa. Vestimos a armadura e fomos lá pro fronte, onde o aço encontra a carne mesmo. Lá no olho do furacão. E esse camarada, ao atravessar a rua, tomou uma chuva de tiro de fuzil e morreu. E no dia seguinte, ele se transformou em uma lápide cinza, opaca e fria,
que eu senti que realmente o inimigo ele é cruel, ele existe, ele não tem piedade, e que nós, policiais, nós, enquanto sociedade de bem, precisamos olhar esse cara com um olhar diferente. Certeza. Naquele momento, naquela fase da minha vida, eu não tinha muito o que fazer. Meu recurso material ele era muito escasso. Né? Eu trabalhava para sobreviver. Eu morava no Rio de Janeiro, minha ex-esposa e meus filhos moravam em Salvador. Então, o que eu recebia, assim, para vocês terem ideia, eu recebia meu salário no Bradesco, né? Não sei nem se pode falar nome de banco, mas já falei. Já é. Falou, tá falado. Era um cartãozinho vermelho contra salário. E eu deixei na mão de minha ex-esposa e falei assim, ó, o que entrar nesse cartão aqui é para você cuidar dos meninos. E eu morava num batalhão, era percevejo, então eu sobrevivi dentro do batalhão. Não tinha café da manhã, almoço, jantar e ceia, era dentro do batalhão. Então, naquele momento, eu não tinha condição de ajudar. E hoje, graças a Deus, fruto de muitos acontecimentos, e Deus ele é infalível, é bom o tempo todo, eu tenho condição de alguma maneira... Mas naquele momento que surgiu a ideia de criar alguma coisa, ou foi dali que você... Dali que eu comecei a pensar nesses fatos de uma maneira diferente, né? Sim. Tanto é que até hoje eu tenho um contato muito estreito com a família desse irmão. Ah, que maravilha, isso é importante. A filha dele, inclusive, nos dias dos pais, ela fala comigo, né? Ela manda mensagem para mim. Então, assim... Legal. Bacana. Eu, sem poder ajudar monetariamente, eu tentei ajudar com minha presença, com um olhar diferente. Que faz uma diferença grande isso aí também. E no dia 15 de setembro foi o fatídico dia. 15 de setembro do ano passado, que foi quando a gente teve aquele dia tenebroso, que o céu desabou sobre nós, que a gente perdeu o Lucas Caribé, um excelente policial federal, que Vocton, um menino novo, tomou um tiro no olho e ficou cego. Outro policial federal tomou um tiro no rosto e perdeu os dentes da boca. Ainda ali, talvez melado de suor, sangue e sacrifício, eu falei, porra, a gente tem que fazer alguma coisa por esses caras, né? A gente tem que fazer alguma coisa porque a gente não pode... Foi naquele momento que eu acho que surgiu uma vaquinha para poder ajudar. Foi. A gente fez e ali que eu vi que a gente precisa, né, tipo, tem que ter uma ajuda E aqui eu de posso- fora. Você não pode isso, simplesmente né? esperar o Estado resolver alguma Mas eu coisa. vou até fazer uma consideração aqui, porque eu costumo ser justo. Naquele caso, a Polícia Civil, por intermédio da nossa delegada-geral, doutora Heloísa, ela estendeu as mãos e apoiou prontamente em tudo o que foi necessário. A vaquinha foi uma questão de solidariedade Sim. que foi puxada por alguns amigos Sim. fora da polícia, naquela pretensão de ajudar. Isso. Tanto é que, rapidamente, a vaquinha ela atingiu o objetivo dela. Teve que mandar parar, não foi? Irmão? A gente mandou parar porque estava entrando muito dinheiro e o objetivo não era ninguém ficar rico com vaquinha. Sim. E Mas ali abriu o olho para muita pronto, gente. abriu para todo mundo, né? É. Porque Vocton é um menino novo, é um cara excepcional, é um cara bonito, né? Um cara bonito, tanto é que foi outdoor algumas vezes da Polícia Civil, então ele sempre foi uma figura bem marcante na polícia. E todo mundo se vê naquele momento de, porra, será que ele vai viver, não vai viver? Será que vai perder metade do rosto porque estavam dizendo que ia ficar desfigurado? Isso tocou muito as pessoas. Sim. Né? Tocou demais. Eu digo porque nós que não estamos lá dentro, ficamos todos comovidos, assim. Minhas amigas, Pauta lembrou disso, porque eu fui ali ferrenhamente tentando ver o que era que a gente conseguia, sabendo que a polícia estava tentando fazer o que pudesse para ajudar, mas a gente sabia que, além daquilo, tinha uma família que estava parada, um menino que precisava disso ou daquilo, enfim, que as contas precisam ser pagas e precisa ser voltado para aquilo ali, para aquele momento inicial. E foi muito bom, porque a gente viu as pessoas se mexendo, e isso foi interessantíssimo para mim. Eu vi que a gente não estava sozinha, não é, Arthur Galas? É isso, acho que vou falar um pouquinho também, né? Senão... Gente, eu vou contar uma particularidade. Eu falei, Arthur, você vai gravar um podcast, pode ser você, Jardel, Piton e tal. Ele, quê? Com Jardel e Piton eu não vou falar nada. Eles dois caras falam pra caramba. Eu digo, não, pai, eu vou ajudar você nisso. Ajudei, ele deu a primeira deixa. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, em minha casa, mas com vocês, dentro desse projeto maravilhoso de vocês. E dizer que estou também muito grato de estar aqui com esses dois, né? São amigos, são irmãos.
A gente tem várias coisas em comum, né? Para começar, além de policiais civis, nós somos oficiais R2, né? O que é oficial R2? Eu ia dizer isso, a galera não sabe. É o cara que, quando se alista, ele está cursando uma faculdade e é uma seleção aqui na Bahia, o NPOR, no caso eu e Piton, fizemos NPOR, Jardel fez CPOR no Rio de Janeiro, não é isso, irmão? Na verdade, eu fiz NPOR. Fala no microfone. Microfone. Na verdade, eu fiz NPOR no 3º Batalhão de Infantaria. Lá no Rio. Pronto. E aí, eu sou de 91, Piton é de 2000. 2000. E Jardel é mais antigo. 87, é mais antigo, velhinho, né? Gente, Na realidade, de Polícia Civil, eu acho que eu sou o mais antigo, né? Mais antigo de delegado. De delegado, mas Jardel era investigador no Rio de Janeiro, da Polícia Civil, e Piton foi policial militar no Rio de Janeiro também. Né? Aquela história que ele já contou aqui no podcast. Então, assim, eu fico muito feliz e muito honrado. E quando eu vejo o Piton falando desse caso aí lamentável que aconteceu na Valéria no ano passado, eu me lembro que quando eu tomei conhecimento, eu pedi autorização para deslocar. Eu estava exercendo um cargo de chefe de gabinete do vice-governador à época, mas a gente que corre no sangue, que vibra com essa situação, a gente fica muito incomodado com isso. Então, quando eu vi a dificuldade que os colegas estavam passando, a primeira vontade que eu tive, a Mônica estava comigo no quarto, foi logo de manhã cedo, quando a gente soube. Eu disse, eu quero ir para lá. Mesmo sozinho, eu queria pegar o carro e ir para lá. Pedi autorização, mas não foi dada. E eu fiquei agoniado o dia todo e até hoje me incomoda muito, né? Mas eu também entendo o fato de não ter tido a autorização, porque exercendo o cargo que eu exercia, se algo acontecesse, de certa forma poderia ter algum tipo de repercussão, né? Então não seria tão bom assim, mas para mim eu me senti péssimo no dia. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, a gente compartilhar aqui alguns momentos felizes, algumas histórias que a gente vivenciou juntos. Isso. Né? E pedir esse apoio, e com o Jardel aqui vai ser interessante a gente poder falar um pouco das polícias. Jardel, me conte às pessoas aí como foi essa trajetória sua. Você, delegado de polícia em Salvador. E daí? Bem, primeiro agradecer aqui as palavras carinhosas de Piton e Arthur. São aí amigos, né, leais de muito tempo. E com o tempo a gente aprende uma coisa. O que eu sei é muito pouco perto do que eu ignoro. Então a gente todo dia está aprendendo. Depois de 32 anos na polícia, eu até hoje continuo, gosto da nova geração, porque a gente não tem que ter medo da nova geração. A nova geração vem nos substituir. E eles são melhores em algumas coisas, em outras coisas não são. E assim a vida progride, as instituições progridem. Então, assim, agradecer o convite de Mônica, dizer que na polícia a gente aprende uma coisa: é só chamar, onde a gente estiver, a gente bota a mochila nas costas e vai embora. Verdade. Então eu estou de férias aqui, mas é um prazer, eu largo tudo e venho aqui. Primeiro porque eu acho muito interessante o podcast, porque o podcast nos deu o quê? Lugar de fala. Todo mundo fala sobre polícia, menos o polícia. Né? Então a gente às vezes dava uma entrevista para as grandes emissoras, eles vão, fazem lá os cortes e colocam do jeito que quer. Aqui não, aqui a gente pode falar isso aí, o que a gente quer, e a gente mostra para a sociedade que o policial ele não vem de Marte, ele não é um alienígena. Ele é selecionado na sociedade. Então, na polícia, nós vamos ter o quê? O perfil da sociedade. Nós vamos ter boas pessoas, vamos ter pessoas que não são tão boas, mas o que fazemos, fazemos por todos. Quando isso a gente aí entra na polícia, eu trabalhei muito tempo com sequestro. Então, quando tinha um sequestro, a gente fala, a gente está sequestrado também. Né? Porque se dura 60 dias... Você sofre junto com a família. Né? 60 dias que a gente está sem ver a família. E também da gente. não pergunta, né, Jardel? Que cor você tem, que partido você é, não pergunta nada. Você está sequestrado, sua família vai ser atendida. Exato. E nós vamos defender você. Então, isso é uma coisa importante. E eu digo sempre o seguinte: a polícia, as pessoas falam que a polícia é preconceituosa, que a polícia é racista. A polícia não aborda pessoas. A polícia aborda atitudes. Então, se for independente da sua cor, se você... como é essa atitude? Você, com o seu feeling, depois de um certo tempo, com o olhar você percebe. Você faz uma leitura corporal. Então, independente se ele... Até porque muitos policiais são negros.
Sim. Entendeu? Então não há motivo. Na Bahia, a grande maioria, né? A grande maioria. E falando, Mônica, em relação à polícia, né? Eu me aposentei e há 5 anos eu moro nos Estados Unidos. Eu digo para vocês o seguinte: em termos de material humano, a gente não deixa nada a perder. Não deixa nada a perder. A gente pode deixar perder em equipamento, em tecnologia, porque eles investem muito. Você está morando onde? Atualmente eu moro numa cidade chamada Lake Nona, Sim. na Flórida, né? Mas eu já morei no norte. Fugi do norte porque no inverno menos 45 graus, menos 25 graus. Você não é caveira não, pô? Rapaz, sou caveira, mas não sou caveira de gelo, né? Caveira congelada. Então, eu sou oriundo do Rio de Janeiro, né? Vim para a Bahia para ficar 1 ano, fiquei 20. Isso. Sou apaixonado pela Bahia. Que eu bom. venho ao Brasil, não vou ao Rio de Janeiro, só venho à Bahia. E todo ano eu falo, não, esse ano eu vou para a Europa. Aí eu falo, não, no final eu venho para a Bahia. Porque a Bahia é apaixonante. O povo, eu nunca fui discriminado aqui, sempre fui muito bem recebido. E o que eu digo, a diferença que eu vejo do americano para a gente é que as coisas públicas nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, parece que a coisa pública é de ninguém. Né? Você fala assim, não, isso é público, não é de ninguém. E o americano considera que a coisa pública ela é de todo mundo. Perfeito. Então a gerência é muito feita como uma iniciativa privada. E qual é o mais importante numa empresa? É o seu material humano. Então o policial ele vai ser reconhecido, ele vai ter direito a comprar a sua casa sem juros, ele vai ter direito a carro, ele vai ter direito... Ele tem benefícios merecidos, né? E a sociedade admira e respeita. Porque você sai de casa colocando a sua vida à disposição de pessoas que você nem conhece. Então isso... É valorizado. Eles reconhecem, entendeu? Mas eu acho que nós, policiais brasileiros, temos uma experiência muito grande, uma gama de ocorrência muito grande. Porque, na verdade, vocês trabalham de forma... Né? A polícia da cidade Como onde que eu moro... o outro é pau puro aqui. A polícia da cidade onde que eu moro está há 7 anos sem efetuar disparos na rua. Só em stand de tiros. E a gente é o contrário, a gente, né? Não dá tempo de ir pro stand de tiro. Todo dia que o policial vai para a rua, antes de assumir o plantão, ele treina, ele pratica, ele tem à disposição dele ali. Exato. Então, o que eu sugiro ao Brasil, a gente reconhecer o material humano. A gente tem que reconhecer o material, a gente tem que fazer uma gestão profissional. Então, se eu tenho um especialista em informática, ele não é meu amigo, mas ele é um especialista em informática. Então, eu vou colocá-lo para trabalhar com informática. Assim acontece na iniciativa privada. Agora, a gestão pública não. Se aquela pessoa não é minha amiga, ele é muito bom em informática, mas eu vou colocá-lo para tomar conta do canil, que ele não tem experiência nenhuma. Então, a gente tem que gerir, mas durante aí o programa a gente vai conversando sobre outras diferenças que eu acho bem interessante. Tá? Maravilha. Quem vai falar aí? Arthur Galas. Eu queria falar, na realidade a Polícia Civil da Bahia sente muita falta de Jardel. Eu falo isso direto, porque... Fala direto. É um cara extremamente competente, um cara que sempre foi linha de frente, ele coordenando na época a COI. Ele era o primeiro, era a ponta de lança da equipe. Então, todo mundo respeitava ele por conta disso, entendeu? Então, eu busco, na medida possível, fazer isso também. Porque quando você está na chefia e você vai, dificilmente o cara que está abaixo de você, ali subordinado a você, ele não tem argumento. Porque se o chefe está indo, como é que eu não vou? Então eu busco sempre isso, entendeu? Isso é uma coisa que você sempre fez. A gente tem aqui várias coisas em comum, como eu falei. Então, assim, a gente respeita muito o colega do lado, entendeu? Agora também a gente não gosta daquele cara que faz a coisa errada. Mas vocês são de uma geração diferente. A geração nova, os policiais novos, estão preparados o suficiente ou... Eu estou vivenciando isso um pouco no departamento, porque acabou de entrar uma turma nova, né? Eu não tive tanto contato na formação. Eu tive em 2 cursos de formação, inclusive Piton foi meu aluno na Cadepol. Fiquei 7 anos na Cadepol. Jardel também teve uma passagem muito grande como instrutor, né? De muita gente que entrou na polícia. E eu estou tendo contato com essa turma nova que acabou de ingressar. Eu tenho me surpreendido positivamente. Que bom. Agora, assim, uma das coisas que eu acho que tem que ser ajustada é que muitos estão de passagem. Então, a gente tem um número de vagas limitado, a gente tem um investimento alto na formação, você perde tempo, você gasta dinheiro,
E esses caras estão fazendo concurso no Brasil todo e, assim, aonde tiver melhor, ele opta e ele vai. Então, ele tá ali trabalhando temporariamente, Uma boa parte está aqui de passagem. Eu tenho alguns delegados, inclusive bons delegados agora que entraram, que já não tem nem um mês e já estão na iminência de ir para outro estado, vai pedir desligamento porque já passou em outro concurso melhor para ganhar mais. Então, isso é um problema. E por sua vez também a gente tem aquela coisa que a gente tem no sangue a polícia. Alguns não têm no sangue. É isso Eles que eu ia falar. Então, assim, a gente vivencia, a gente sofre. Eu estava falando ontem... Mas isso você não adquire com a experiência, talvez? Não? Essa coisa do... Eu acho que não. Do criar um amor pelo que você está fazendo. Eu vim de criança, na realidade. Sim. Né? É porque você a família já... Na família, meu avô foi secretário de segurança... Meu irmão também é polícia, meu avô era caçador, a gente cresceu no meio de arma e tal. Então sempre tive aquela coisa, servi o exército, isso despertou em mim. Eu só fiz concurso para polícia. Eu fiz para a Polícia Federal e passei para agente e fiz para delegado. Com 23 anos eu já era delegado de polícia. E não queria fazer outro concurso. Tipo assim, eu tô feliz aqui. Sim. Entendeu? Então, já estava muito claro para você. Tá faltando pra gente pessoas... Talvez mais pessoas com essa vontade. Eu acho que esse momento aqui, por exemplo, é fundamental para que a gente mostre esse outro lado para a sociedade, para que cada vez mais a gente tenha pessoas que olhem e dizem assim, eu quero ser isso aí. Foi como a gente estava falando antes de começar. Um filho de um amigo do Jardel, que é muito, muito bem financeiramente, e o sonho do menino é ser polícia, é fã de Piton. Entendeu? Mas aí também tá fácil ser fã de Piton, né? Porque você sabe que aqui a galera é fã de Piton, porque não é força e honra, não. Como é aquela frase final da corrida? Putz, gente, os fracos que se arrebentem. É bom demais. Os fracos que se arrebentem. É bom demais, bom demais. O que acontece que eu acho, Arthur, assim, o concurso público é a forma mais democrática de você selecionar, mas não é a forma mais eficiente. Então, eu acho que a gente tem que evoluir para traçar um perfil profissiográfico durante a academia de polícia. Você pode ter sido o primeiro colocado, mas você não tem um perfil para policial. E aí, desligar essa pessoa. Porque o que a gente não pode é investir dinheiro naquela pessoa que só quer um cargo no serviço público. Porque polícia, eu me lembro que eu era professor da academia, um policial novo chegou e virou para mim, vem cá, quando eu me formar, aonde que tem um lugar tranquilo para eu trabalhar? Eu falei, fora da polícia. Vai embora. Porque se você já está entrando querendo um lugar tranquilo, o novo a gente não pode empurrar. O novo a gente tem que segurar. Calma, não vá. Se tiver que empurrar o novo, então eu acho que a gente tem que evoluir para isso, entendeu? Eu estava falando para a turma da Cadepol que tem um curso de formação aí que vai concluir agora mês que vem. E tem aquele dia que os diretores apresentam os departamentos para os alunos e tal. E eu estava me lembrando e falando para eles o seguinte, eles estão entrando hoje na polícia em uma condição 1000 vezes melhor do que a gente entrou. Mônica vivenciou isso comigo quando eu fui para Camamu. Eu fui delegado em Camamu quase 4 anos. E depois vim para Salvador. Mas quando eu cheguei em Camamu, a viatura era um Chevette com motor batido no fundo com a galinha amarrada no para-choque. Eu não tinha um policial civil. Eu tenho essa foto. Eu não tinha um policial civil que trabalhasse comigo. Eu fazia diligência na viatura da Polícia Militar e, graças a Deus, eu sempre tive essa integração grande, entendeu? Que eu acho bem importante. Os caras eram meus parceiros e eu deles, entendeu? E aí a coisa funcionava. Outro dia a gente voltou pra Camamu pra pegar a lanchinha pra ir pra Barra Grande, pra ir pra Maraú. Quando eu tô parando o carro, o cara que tava querendo que a gente parasse no estacionamento dele, ele olhou pra mim e disse assim, reconheceu. Isso tem... Eu saí de lá em 99. Isso tem... 26 anos. 25 anos. O cara me reconheceu e disse, delegado, Arthur. Eu digo, Ele disse, me lembro do senhor, o senhor já correu muito atrás de mim aqui pra me pegar. E o cara nunca esqueceu de mim. Bicho. Mas também, né? Como é que tinha esquece? Uma tatuagem, tipo aquela tatuagem de cadeia no braço, eu bati o olho assim, disse, não, mas eu larguei as drogas, tal, agora tô trabalhando. Não precisa correr agora, não. Vá, comece agora, 1, 2, 3. Entendeu? E eu falei isso pra eles, assim, meus 3 primeiros salários eu juntei, quando eu recebi, porque demorava pra receber. Eu juntei os 3 de vez. Eu comprei uma pistola pra mim pra trabalhar, porque eu não tinha arma pra trabalhar, pô. Entendeu? Era assim. São muitas dificuldades, né? Fale. Aproveitando esse gancho do senhor, o que eu acho que a sociedade ela mudou, né? Logicamente, né? E essa era contemporânea, com esse avanço informacional, a gente tem a possibilidade de quebrar o monopólio da verdade, como o doutor Jardel falou.
A verdade, ela era monopolizada durante muito tempo pelas grandes emissoras. E hoje a gente consegue quebrar quando a gente senta aqui e discute polícia dita por polícia. Uhum. E o mais novo aqui sou eu, né? E eu me lembro em idos de 2000, e não é muito tempo assim, são 24 anos atrás, talvez a perspectiva que a sociedade tinha da polícia, ela fosse outra. Da turma de 2013 para a turma de 2022 agora, eu já vejo uma diferença. Então, o que eu imagino é que talvez durante esse tempo, esse lapso temporal, a gente como sociedade tenha deturpado o trabalho policial. Isso. Então, o trabalho policial sempre foi, na cabeça de algumas pessoas, alguns estudiosos, sempre foi um trabalho, um subtrabalho, um subemprego. Né? O cara fazia... Eu sou formado... Todo mundo aqui é formado em Direito, né? Eu sou de Direito. Então, na faculdade de Direito, na minha época, muita gente queria ser delegado. Né? Você conversa hoje, eu fui participar de um seminário agora, todo mundo quer ser o promotor, quer ser juiz. Uhum. Porque deturparam essa atividade, a atividade policial ela foi deturpada por esse monopólio de verdade que a gente está conseguindo desconstruir essa E eles essa não realidade. imaginam quão prazeroso é ser polícia. Exatamente. Entendeu? É isso que eu falo. Tipo, quando eu voltei agora, que eu saí de uma área extremamente burocrática e volto para uma área operacional de novo, à frente de um departamento como o DEPOM, que tem 1.100 homens subordinados, rapaz, eu fico arrepiado. Eu tenho 50 vezes mais problema, mas eu estou feliz da vida. Então, assim, é isso que eles não entendem. Como é prazeroso você resgatar um refém, por exemplo, entendeu? Você salvar uma vida. Eu estava discutindo uma vez com um amigo meu que é médico, ele disse assim, porque o médico salva vidas. Eu disse, talvez a gente salve mais vidas do que vocês. Eu disse, como assim? Porque quando você prende um homicida quanto mais e deixa o cara preso lá 20, 25 anos, que a nossa lei tem algumas limitações, quantas vidas você não salvou indiretamente? Quantas pessoas esse cara deixou de matar porque você fez o seu trabalho, entendeu? Comando, e mais ainda, o senhor salva a vida se expondo ao risco de também ter sua vida ceifada. O médico não. Exatamente. O médico está num gabinete com ar-condicionado, cercado de auxiliares. Ele não corre risco nenhum. Ele não vai correr o risco de morrer ali. O policial não, ele está salvando vidas, mas está colocando a vida dele em jogo naquele momento ali. A gente chegou num cúmulo que a polícia, sempre quando a pessoa está em apuro, é a polícia que tem que resolver. Que hoje, por exemplo, o ladrão quando está fugindo da polícia, ele faz um refém e ele chama a própria polícia para se salvar. Eu acho isso tipo uma coisa... Como assim? Não entendi. Tipo assim, ele tá fugindo da guarnição lá, da Rondesp. Ele faz reféns numa casa e ele só sai dali quando chega o BOP, que é a Unidade de Operações Especiais da Polícia Militar, porque ele quer se resguardar. Então ele faz live e ele espera o BOP chegar para se entregar. O ladrão depende hoje também. Também quer ser salvo, né? Entendeu? Na realidade, assim, é difícil entender. É difícil isso. É difícil. Eu fiquei 32 anos, estou aposentado. Uma viatura passa com a sirene ligada, me dá vontade de ir atrás. Entendeu? Então, quem sabe, a atividade policial, ela se você acorda todo dia, você vai trabalhar feliz. Eu tenho milhões de histórias, né? E às vezes eu tô numa reunião, numa festa, numa coisa qualquer, e aí começa aquela... Arthur voltou aí pra polícia, coitada. Eu, coitada! Coitada nada, o cara tá feliz pra caramba, você não sabe. Tá? Mas é nítido. Paula nítido. acompanha isso, assim, porque é forte. Mas eu vou te dizer, quem corre na veia como vocês... É polícia o dia todo, em qualquer circunstância. Eu já vi coisa pronta, eu até acho que eu contei isso aqui, pronta para ir para um casamento, dedo coisa, sapato alto, lá ele olha pro lado e diz, aquele carro ali, suspeito, entrou, não sei aonde, mete o carro de Arthur, eu tô indo em diligência aqui, essa altura do campeonato, abaixa, segura aí que eu vou ver o que é isso. E aí passa o rádio, ou liga para não sei quem, os caras chegam, ou seja, eu sou polícia também. Não, e dia de operação? Que às vezes você marca o briefing, a reunião 3 da manhã, 3:30 da manhã,
Aí, a princípio, você fica de acordar 1h30 para se arrumar e tal, mas não consegue dormir. Você nem dorme, e fica né? agoniado, não consegue dormir. E quando se apronta todo, que vai sair, que ela olha, você tá com a maior cara de felicidade porque você tá indo pra operação. Exatamente. Então, assim, ninguém sabe Mas o que é isso. É isso Só que eu ia quem dizer vivencia, agora, tá? é isso que eu ia dizer. Eu acho que, por isso é que eu muitas vezes levanto essa lebre e gosto de estar aqui. Paula junto comigo, porque além dela vivenciar isso, ela já viveu o outro lado da história também, morando em São Paulo e com todas as coisas que já aconteceram por volta dela e tal. A gente sempre gostou dessa possibilidade de poder dizer às pessoas que vocês são maravilhosos, vocês são ótimos, são pessoas, são pais, estão ali e estão fazendo por nós. Então, quando você vê, como você falou, vê uma viatura passando com a sirene, eu acho top master, lá vai a viatura, Não, e eles o estão olhar indo fazer alguma coisa. O olhar de querer melhorar também, né? Não só ficar na comodidade, entre aspas, de ser o policial. Quero melhorar o ambiente que eu quero melhorar o que eu estou fazendo pelo próximo, pelo meu parceiro, pelo meu amigo. Solidário. Isso é importante, porque você tá ali só existindo, todo mundo faz. Agora, você fazer diferença em alguma situação, que é o bacana. Se a gente for analisar, né, o que acontece? A gente cresceu vendo o quê? Rambo, vendo, né? Então, assim, esse serviço é muito importante. A CIA trabalha dentro de Hollywood. Então, a gente cresceu vendo o quê? Eu já li sobre isso. Os Estados Unidos são os bons, o russo, o antigo da União Soviética. Então, no rock ele brigava contra quem? Contra o soviético. Russo, Aí no Rambo, a invasão o quê? Do Afeganistão. Então, e a gente aqui teve uma grande emissora. O cinema brasileiro é o contrário. né? Exato. Ele só relata o policial como o bandido. O corrupto. O malfeitor. Tem uma minissérie agora, o Dom. Porra. Né? Que ele era um bandido no Rio, que ele invadia os apartamentos. Baseado em fatos reais. Eu comecei a ver o filme, eu já estava torcendo por ele. Exatamente. Você já começa a achar, entendeu, que ele é o bom. Então, assim, e o que acontece? Uma grande emissora aí sempre influenciou a gente o quê? Através de novelas. E como eram as novelas? Aquela caricatura do policial. Aquele delegado do interior, aquela todo figura estigmatizada. Quando eu conheci Arthur, eu achava isso. Fumando. Quando eu conheci Arthur. Você achava o Que quê? eu camisa perguntei aberta a ele, até aqui, correndo. que eu perguntei a ele, eu sou advogado, tal, delegado de polícia, que imaginei logo, tinha feito concurso, eu imaginei logo, meu Deus do céu, aquele cara barrigudão, vai acabar sentado, e é essa caricatura. Raspando o dente. E aí, espetáculo! Mas o contrário também pode ser. Por exemplo, teve o filme Tropa de Elite. Quantas pessoas vieram para a polícia? Quantas pessoas quiseram fazer o curso de operações especiais? Isso é que eu acho maravilhoso. Mas isso que a gente está fazendo aqui é mostrava também um lado negativo da polícia forte. Né? O lado Mas eu acho que a mídia, a indústria cinematográfica, os jornais, a mídia em geral, eles nunca enaltecem o policial. Eles sempre pegam pelo lado ruim. Ah, porque não sei o que, matou não sei quantos. Tá, e quantos salvou? Isso é uma coisa que eu comecei a olhar com outros olhos. Porque pra mim, não dá mídia, não dá repercussão. Pois é, mas antes de ter uma proximidade com tudo que eu aprendi e estou aprendendo ainda, era o meu pensamento também. Por quê? Porque só isso chegava a mim. Eu não tinha um outro conhecimento. Por isso que eu acho importante essa abertura que a gente dá. Tem que ter, e cada vez mais. Só que é o que você falou, não vende, não interessa. Mas não pode ser assim. Eu acho Paula, quando a gente vê, assim, acontecendo alguma coisa na rua, como eu já vi algumas coisas, já também vivenciei, mas acontece alguma coisa, ai, solta essa pessoa, tadinho. Tadinho de quem, gente? A polícia tá segurando aquela pessoa para ele ser levado preso porque ele estava roubando, batendo, tentando... Não, aí a polícia é muito... Como é? Opressora, truculenta. Tudo isso, e agora... Infelizmente, se for alguém daquela pessoa, ela quer que pegue aquela pessoa. É lógico. E ainda diz aquela frase terrível, porque não mata logo. Quer dizer, porque é o seu. Né? Quando é o do outro, você tem. Então, eu acho que vocês, inclusive, vivem isso de uma forma bem difícil, né? Porque às vezes estão fazendo o trabalho de vocês e não são reconhecidos por isso. A gente vive e a gente sofre, né? Porque o que a gente vê, tipo assim, a gente vivencia esse momento de insegurança, mas a gente não vê mudanças no sentido de favorecer a sociedade, de ajudar na questão, entendeu? Você só vê medidas contrárias. Então, assim, você diz assim... Para dificultar, mas né, eu o trabalho. Aqui me expondo, eu estou expondo minha família
eu estou aqui, como o próprio Piton fala, num sacerdócio, colocando minha vida em risco, e eu só vejo ação contrária à minha atividade, entendeu? Você não vê ações assim. Eu não estou falando da gestão da polícia. Estou falando do geral, do macro. A gestão da polícia, inclusive, entendeu? nós temos que tirar o chapéu então, hoje. Assim, a gente se vê numa encruzilhada sem dizer o que é certo, afinal de contas. Mas eu acho, Arthur, que a gente tem que fazer a meia-culpa também. A polícia, ela deixou de explorar esse lado. Hoje em dia, com podcast, esse trabalho que Piton faz de ir no podcast, quantas pessoas quiseram vir para a polícia? Quantas pessoas o admiram? Isso é importante. E a polícia deixou isso um pouco de lado. Então, assim, você pega 100 pessoas, bota dentro de uma caixa preta e fica 1h30 passando um filme para ela, você faz cabeça. Faz cabeça. Sim, você acredita naquilo. Você acredita naquilo. É aquela coisa, o efeito manada. Que o Marighella é uma pessoa maravilhosa. É o efeito manada. Entendeu? Então, exatamente. E que nós temos uma característica forte desse efeito manada, né? Total. Esse efeito manada, nós somos Então, eu mestres. acho que a gente está tomando isso agora, vindo, conversando. Piton é um outro que vai. A própria polícia já tem um serviço melhor nesse sentido. Piton, algumas pessoas falaram comigo, com a gente, assim, elogiando muito o podcast nosso, pela sua presença, pela forma como você falou, as coisas que você contou e tal. Mas, obviamente, que tiveram aquelas pessoas que disseram assim, ele está fazendo aquilo por quê? Ele é candidato a vereador, ele é candidato a deputado, ele vai sair prefeito, enfim... As pessoas têm, inclusive, essa maldade. Eu estou vendo essa maldade, não só nisso. Só para terminar essa história de Piton, assim, por que Piton está fazendo aquilo? É uma vaidade dele, mas essas, eu queria te dizer que são poucas pessoas. No nosso universo, dá para mensurar alguma coisa, porque se eu tenho 50 e um diz é uma coisa, se eu tenho 50 e 10 dizem é outra. Então, assim, não ouça isso, não se preocupe, porque sempre vai haver. Eu estava vendo esse problema todo aí do Rio Grande do Sul e você vê quando alguém diz eu vou doar tanto, ele está dizendo porque ele quer que você doe também. Ele pôde fazer, você também pôde. Aí vem de lá, para que está fazendo isso? Para aparecer? Aí eu achei ótimo que veio uma pergunta depois. E você está fazendo o quê? Criticando apenas ele, porque doou alguma coisa? Ou seja, as pessoas estão aqui para olhar o outro, inclusive com inveja. Inveja de não ter levantado aquela bandeira. Porque se todos os policiais que tivessem aptidão, porque tem gente que não sabe fazer o que você faz. Sim. Você concorda comigo? Cada um, Arthur, a vida inteira falou isso para mim. Polícia tem polícia para cada coisa. O chefe é o chefe. Não adianta você botar quem não tem liderança para ser chefe, que vai dar errado. Não adianta você botar quem tem um perfil operacional para ir atrás e vice-versa. A mesma coisa, a comunicação. Tem pessoas que são boas em comunicação. Essas pessoas devem vir falar com a gente. Mas tem que ter abertura, tem que ter apoio da mídia, tem que ter uma abertura na pessoa. Eu acho assim, até deve ter outras pessoas. O sensacionalismo é que eu acho que não pode ser. As pessoas como vocês não podem aproveitar nem permitir que o sensacionalismo tome conta disso, assim. Dizer que a polícia fez errado e que a polícia fez não sei o que lá e que a polícia... Não deixem fazer isso, porque nós, a manada, ouvimos as coisas que a mídia quer dizer. Então, vocês têm que tomar força e é isso que nós estamos fazendo aqui. Dizendo a vocês, vão lá, vão em frente, obrigada. Sigam fazendo o trabalho de vocês. Eu ando na rua com o pensamento seguro, porque às vezes você não está segura, não se sente dessa forma, mas com o pensamento seguro, sabendo que vocês estão aí. Sabe, por diversas vezes eu me peguei indo pro lugar, ai meu Deus do céu, será que eu vou para... Que nada, rapaz, os meninos estão aí, estão trabalhando, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, porque isso tem que ser a minha sensação. Eu não posso andar na rua com o marido. Todo mundo, né? Eu não posso andar na rua com o marido fazendo um trabalho desse e eu andar dizendo, não, eu não posso, minha bolsa tem que ficar aqui, eu não posso fazer isso. Eu não posso andar assim, porque se eu andar assim, eu não estou confiando no trabalho que vocês estão fazendo. Entendeu? Então era isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Já que você... Posso falar? Pode. Tá parecendo Arthur, hein? Que a senhora me citou aí, eu tenho que falar. Meu avô pequeno, ele falava para mim o seguinte, ó, seja feio, seja pobre, mas não seja burro. Então, eu gosto de estudar um pouco. E eu tenho estudado muito a doutrina das operações especiais e o doutor Jardel, que é um especialista nisso, não vai me deixar mentir, está aqui do meu lado.
e sabe que uma das características de um homem de operações especiais é ser um modificador de ambientes e dominar mentes e corações, para que essas mentes e corações elas façam aquilo que deve ser feito. Então, quando eu comecei a pensar, e eu relutei muito em aparecer, porque em épocas de outrora, um homem que trabalhava dentro dessa natureza de operações especiais tá era aquele expondo, camarada, né? Sem rosto, né? Você não sem podia, rosto e sem coração. você não poderia mostrar o rosto. Eu tive uma conversa muito enriquecedora com o Coronel Visacro, que é um cara que é especialista nessa parte, é um Forças Especiais especialista nessa parte da informação. E ele foi um cara que me disse o seguinte: rapaz, você tem que fazer, porque você vai motivar as pessoas a seguirem, talvez, o caminho que deva seguir. A sair da sombra, né? Vira uma referência. Não, mas eu faço uma coisa, é o seguinte: alguém. primeiro, falar igual a doutor Jardel, eu não vim aqui para fazer 1 milhão de amigos. O senhor se lembra dessa porra que o senhor falou? Até eu me lembro disso. Eu não vim aqui para fazer 1 milhão de amigos. Eu não tenho intenção política nenhuma. Não quero ser candidato a nada. Eu acho que eu não tenho nem aptidão para fazer isso. Mas como eu vivo nesse propósito de sacerdócio, de ser policial, eu quero tocar positivamente a vida das pessoas até o momento que Deus me permitir que isso aconteça. Então, eu não me importo muito com os falaciosos, não, porque aquele camarada que é ignóbil, que é ignorante, ele logicamente esse vai vocabulário apontar... a gente adora, né, gente? Você gosta também, eu tenho certeza. Ele vai apontar os erros que ele enxerga dentro do coração dele. Isso. Então, ele está abastecido de sentimentos perversos, né? Isso. Outro dia, numa corrida, eu fiz uma comparação do navio. Não é a água que circunda o navio que afunda o navio. É a água que está dentro do navio que afunda o navio. Então, não permita que essa água entre em você e te faça afundar. Isso. Então, essa água podre, ela não entra no meu navio. Ela talvez me sirva de combustível para eu poder navegar. Essa é a historinha do sapo, né? Aquela história do sapo também, que o sapo vai subindo, o sapo surdo. E aí todo mundo, você não vai conseguir. Mas Lá vai ele. Os outros que ouviram caíram todos. E ele foi lá quietinho porque estava sem ouvir a gente a até negatividade. No anonimato, quando o cara vem no Instagram, assim, no anonimato, para mim, que é o que é mais valoroso, e fala, velho, eu tava no estado depressivo, conheci sua página e seus vídeos me motivam. Outras pessoas, rapaz, hoje eu quero ser policial. Então, esse trabalho é o trabalho de formiguinha. Você sofre algum ataque assim? Porque a internet é muito covarde, né? As pessoas estão ali do outro Hater. lado. Os haters. Você já sofreu algum ataque assim de... Tô fazendo seu papel aqui de pergunta. Eu ia falar, mas eu ia intimidar. Ele quer roubar meu lugar. Não falei, eu achei Por ótimo. incrível que pareça, direcionado no meu Instagram, não. Direct. Que bom. Eu já vi hater se manifestar em algum corte de algum podcast que eu fiz. Tá. Mas aí eu faço questão, às vezes, de responder o hater. Aí ele vai e me bloqueia. Então, já vi que é covarde. É medo. Imagina a Eu boto resposta. assim, não, Agora, eu vou te achar. Aí você faz imagina, é isso que eu falo, imagina a resposta. Eu vou te o cara encontrar. na hora, tá. Eu acho que você devia escrever. Bota só o olhinho, né? Eu vou te achar. Assim, Bota só o olhinho. Tô indo aí, gente. pode botar assim, eu tô indo aí. Não, mas é importante você falar isso, porque você teve coragem de se expor, porque você tá se expondo. Você tá botando ali sua cara. Tá botando a cara na tela. E se todo mundo fizesse isso, seria diferente. Uma outra coisa que eu vejo também, Paulinho, é se as pessoas colocam muito a culpa na polícia. Né? Porque então, é mais fácil. Primeiro, a educação falhou, a saúde falhou, a família falhou, a religião falhou. E a polícia tem que dar o resultado. Então, se a gente for analisar, às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, a Polícia Civil só chega à autoria 10% dos homicídios. Aí vamos lá, tudo bem. A Polícia Militar, né, porque não tem como, não tem efetivo, não conseguiu evitar. Aí a Polícia Civil investigou e chegou à autoria de 10%. A Justiça só vai julgar 3%. E o presídio está lotado. Então imagina se a gente conseguisse investigar 100%, se a Justiça julgar 100%, como que estaria 100%. O presídio? Entendeu? Então a gente tem que rever, todo o sistema de defesa social tem que ser revisto. Não, é muita porque coisa. Porque é uma engrenagem, se quebrou, uma não funciona. Que eu tô sofrendo agora, porque como o DEPOM ele cuida das delegacias territoriais, faz tudo, né? Então assim, chega todo tipo de demanda lá para as nossas unidades.
Então, assim, a gente está sendo demandado agora com relação à situação do centro da cidade. O centro da cidade virou um lugar que está sendo habitado nas ruas o tempo todo, mais à noite, inclusive, por usuários de drogas, e na maioria crack, pessoas que não têm a mínima condição de arrumar um emprego porque já estão viciados em último nível e que sustentam o vício praticando crimes. Mas são crimes de menor potencial, é furto, coisa desse gênero, né? E é um problema para a polícia resolver. Eu lhe pergunto, como é que a gente resolve, enquanto policiais, um problema como esse? Você vai pegar esses usuários de droga, vai levar para as delegacias e vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, a gente está num processo aí de tentar ver de que forma o Estado se mobiliza para atender aquela situação, que é um problema de saúde pública, entendeu? Que é um problema social gravíssimo, que a polícia não tem condição de resolver. Mas a pressão vem sempre. É isso que eu falo, fica todo mundo empurrando para algum lugar. Na verdade, assim, quando a pessoa é assaltada, quando levam meu celular, eu penso na polícia. Né? A polícia é para quem eu tenho que dizer que roubaram meu celular. Aí a polícia percebe, vê e encontra um craqueiro desses. Eu espero que a polícia vá atrás daquela pessoa mesmo, prenda aquela pessoa, devolva meu celular e tal. Só que o que precisa se pensar é o que é que esse homem está fazendo na rua. É aí que, para mim, está o problema. Por exemplo, eu posso falar por mim, porque isso não vai nunca mais acontecer na minha vida, mas pessoas que têm na família gente, usuário de droga, ou que ficou dependente químico, teve um problema psicológico forte, teve esse problema. O que é que essa pessoa faz? Uma pessoa que tenha uma condição, pega, leva para um hospital, para uma clínica, para fazer uma desintoxicação, um trabalho psicológico, uma história toda para devolver ele para a sociedade. E nós, da sociedade, tentamos abraçar, dar um trabalho, fazer uma coisa. Isso era o que tinha que acontecer com essas pessoas, porque eles não vão ficar em delegacia nenhuma, eles não têm condição de ficar preso. Mas foi o que Arthur falou, a estrutura para isso é outra. É isso, por isso é que eu tô falando. Quando a gente toca nesse assunto, eu lembro sempre aquele caso daquela estudante de 15 anos, Cristal, que estava no Campo Grande, 7 horas da manhã, indo para a escola com a mãe, que morreu. Isso. E fomos nós que prendemos, com outras unidades que chegaram junto, mas a primeira equipe que chegou foi a do DCCP, eu era diretor na época. Quando nós prendemos as duas mulheres, inclusive uma delas foi condenada agora a 24 anos no Tribunal do Júri. Graças a Deus. Quando nós prendemos as duas, que fomos levantar a vida pregressa, uma delas já tinha sido presa 23 vezes e a outra 21 vezes. Elas estavam há 3 dias usando crack ali na Avenida 7, entre a Avenida 7, Largo 2 de Julho e Campo Grande. Moravam na rua, numa cabaninha daquelas de lona. O dinheiro da droga acabou, elas voltaram ao traficante no Largo 2 de Julho e o cara deu a pistola e disse assim, faça o dinheiro para eu lhe dar mais droga. E dali elas saíram e aí se depararam com a situação e uma delas atirou, pegou no braço da comparsa e pegou no peito da menina e tirou. E não acabou a vida da menina, acabou a vida da família. Claro. E aquilo ali chocou a sociedade de uma forma absurda, mas eu lhe pergunto, se o nosso sistema funcionasse, eu não digo na primeira vez, mas nas primeiras vezes que ela foi presa, de alguma forma o Estado atuasse, não tinha tirado a vida daquela criança, daquela adolescente. Isso aí. Arthur, o que eu acho engraçado é o seguinte, o pessoal fala, temos que construir mais escolas e menos presídio. A gente tem que parar com essa fantasia, a gente tem que construir os dois. Tem que construir a escola para a gente dar boa educação, mas a gente tem que construir o presídio, porque a gente tem que tirar essas pessoas que não têm condição de viver em sociedade e colocá-la no presídio. O que a gente está fazendo? Não tem presídio, a gente solta as pessoas. É isso aí. E aí a sociedade que paga presídio. Eu fui visitar um presídio americano, e aí eu falei, tem banho de sol? Tem, 2 horas por dia, na quarta-feira. E era quarta-feira. Eu falei, mas não tô vendo ninguém hoje. Ele falou, banho de sol, hoje tá chovendo, não tem sol, não tem esse negócio de ficar do lado de fora, não. Eles têm direito à visita íntima? Visita íntima? O cara que quer ter relação sexual, ele não cometa crime e não seja preso. Então aqui a gente vai abrindo mão, e a sociedade, a gente está acuado, e o bandido é que tem muito mais direito do que o próprio cidadão. Tem, total. Você vai ser preso, tem direito à visita íntima? Pelo amor de Deus.
tem direito ao auxílio, reclusão, tem direito à comida, tem direito a isso. Não quer trabalhar, não quer fazer nada. A gente deixou... E a vítima? Alguém lembrou da vítima? É isso que eu falo, é o famoso direitos humanos. Os direitos humanos é só... Por um Direitos lado, eu não humanos é vejo pra um direito humanos humano, direitos. eu não vejo direitos humanos serem iguais para ambos os lados. E o impressionante é que assim, a gente não valoriza a questão da segurança como deveria, porque assim, se você perde a segurança, você perde tudo. Você perde o turismo, você perde o comércio, tudo. você perde tudo. E quando o cara desse vai pra rua, o cara vai lá e, por exemplo, ele assalta um comércio 10 vezes, mas ele é preso e ele vai pra rua, aquele comerciante já desesperado, ele começa a buscar outras saídas para se livrar daquele problema, inclusive matar o cidadão. Exatamente. Então, assim, as pessoas não pensam nessa outra parte. Não. Quando você deixa de prender um cara desse, ele está exposto na rua também a morrer. E o nosso sistema, ele não analisa dessa forma. E teve agora um bandido que saiu aí numa saidinha dessa que foi morto pelo tráfico. Então, ele saiu para estar com a família, passou de um lugar para o outro, o comparsa ou ex-comparsa dele, o Resolveram o problema dele. Resolveu o problema dele. Então, o que é que acontece? Ele vai matar, ele pode ser morto, tudo pode... Por que essa pessoa tá na rua? Eu não consigo entender isso. Pegando uma fala de Dr. Arthur, eu estive nos Estados Unidos há alguns dias atrás, né? E eu vi um discurso do chefe de polícia de Nashville, uma cidade do Texas. E logo quando eu ouvi, eu não entendi muito o que ele tinha falado, eu fui questionar depois, né? Porque ele falou o seguinte: nós policiais precisamos fortalecer a base da pirâmide social. Aí eu fiquei pensando, porra, o que é isso, né? E fui interpelar. O que ele disse é o seguinte, que a base da pirâmide social é a segurança. Que a sociedade ela só existe porque... A sociedade ela só existe porque existe segurança, porque as pessoas estão na rua protegendo para que as coisas aconteçam. Irmão, você se lembra das greves que nós vivenciamos na polícia? É simples. Você tira a polícia da rua, a sociedade para, ninguém sai de casa. O que parece aqui é que a gente inverteu essa pirâmide. Então a gente colocou a pirâmide de cabeça para baixo e a base que deveria ser embaixo, a base está em cima, é o último, né, que se pensa. Agora, o que fazer para mudar isso de novo? Para ter um reconhecimento, para ser realmente a base da pirâmide? Eu acho que a gente está começando a construir isso aqui de novo, né? Eu acho que a construção ela vem principalmente da educação. A polícia, isso é uma falha nossa como policial, a gente precisa entrar nas academias, nos bancos escolares. O policial brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de escrever, né? De fazer a sua doutrina, de construir estudos científicos. Talvez por conta da gama de atividades que nós temos, ainda tem que parar para escrever isso, né, a demanda. Mas a gente precisa ter voz ativa na sociedade, e a voz ativa da sociedade ela está nas grandes academias, porque a formação daqueles que vão ser os gestores vem da academia, vem das universidades federais, vem das universidades particulares, vem dos grandes simpósios e seminários. E para que a gente tenha condição de discutir, né, tete a tete, a gente precisa estudar. Sim. O policial precisa se especializar, precisa fazer uma pós-graduação, um mestrado. Isso não pode ser 1 em 1 milhão, não. Isso tem que ser uma realidade. Né? Sim. A realidade. Então, a base disso tudo, para mim, é a educação. E talvez a gente não esteja aqui para ver a mudança que a gente gostaria que a sociedade vivesse. Era isso que eu ia falar, irmão. Eu gosto muito de estudar a história, né? Porque eu acho que a história se repete o tempo todo. E o que a gente vivencia na história é que quando a sociedade está indo em um caminho, que é um caminho de fundo do poço, ela só muda quando ela gera um caos, alguma coisa nesse sentido. A gente está caminhando para isso. Eu estou achando que a gente só vai conseguir inverter essa curva quando a sociedade disser chegamos no fundo do poço, virou caos, tem que mudar e de alguma forma mudar isso, entendeu? Porque de outra forma, eu só acho que a gente está indo no caminho contrário. Mas também eu estava analisando e conversando outro dia, eu vou trazer esse dado aqui, com a comandante de uma companhia da Polícia Militar, a Jardel até conhece, que a área dela é a área mais crítica hoje da Bahia. A cada 2 dias e 4 minutos, em média, uma viatura da companhia dela é alvejada. Ela disse que nas escolas da comunidade, quando um professor chega com a mentalidade de tentar passar para os alunos
a questão do que é correto, o que está acontecendo agora ali de errado, o tráfico manda ir embora, tirar, porque senão ele vai morrer. Então, assim, a gente está indo num caminho totalmente contrário. Eu não vejo, assim, um direcionamento, não, agora vai melhorar, a educação está indo nesse sentido. Você só vê ações para fortalecimento dessa situação, entendeu? Então, assim, eu acho que só vai acontecer realmente quando tiver algo, socialmente falando, que não aguentamos mais e tem que mudar. E aí... É isso que eu ia falar, é criar nessa geração nova, nas crianças principalmente, né? Tipo, começar a criar essa coisa da admiração, do conhecimento do que é ser um policial, do que é trabalhar com isso, do que é defender, do que é o certo e o errado. É criar uma base dali de trás. Mas é o que você falou. O que ele está vivenciando na comunidade não é totalmente diferente disso. A única oportunidade que ele vê é ele entrar para o crime para ele sobreviver, entendeu? E é o que você falou aí, não pode, então, não tem nem como. Numa situação, numa realidade como essa, a fala não impacta. Porque é questão de sobrevivência, entendeu? Agora, tem uma coisa também, né? Que quando você diz assim, quando a sociedade entender que nós chegamos no fundo do poço para que a gente consiga subir, o fundo do poço, quem está jogando somos nós da sociedade. É a própria sociedade, sim. Porque qual é o nome que você deu à pessoa que manda tirar o professor? O tráfico. O tráfico tá ali por quê? Porque tem quem compre a droga. Se tem quem compre a droga, tá tudo fortalecido. Então, quem está fortalecendo o crime é quem compra a própria droga. Sociedade. É a própria sociedade. Então, como é que ela vai chegar no fundo do poço? Não consigo entender. Eu não... Você sabe o que? Eu tenho um filho pequeno, né? 2. Uhum. O que eu acho que a droga ela é um problema. Mas o problema também são as coisas que estão em torno da droga e que a gente permite que entre na nossa casa. A música. Uhum. Uma música que faz... E a gente vê isso assim bem sutilmente em algumas músicas. E só quando a gente para perceber o que está sendo dito que a gente fala, pô, peraí, tem alguma coisa de errado. Uhum. Que eu escuto meus filhos ouvindo. Perfeito. Né? Então, quando a gente começa a permitir que isso entre na nossa casa, aí começou o problema. Porque o cara começa a normalizar uma coisa que não é normal. Porque a gente vê acontecendo costumeiramente nas comunidades, é uma menina ser subjugada pelo traficante, simplesmente porque deu mole para um cara de outro bairro. Aí o cara raspa a cabeça da menina, raspa as 2 sobrancelhas, bate na menina. No domingo, essa menina careca, sem sobrancelha, tá no paredão. O paredão na Bahia está para o baile funk no Rio de Janeiro. Sim. E as pessoas que vivem ao entorno do paredão, os comerciantes querem que tenha o paredão porque ele está vendendo estão ganhando, exatamente. Então esse cara ele está sendo indiretamente conivente com aquela prática. Isso, não tem a menor As dúvida. pessoas querem porque querem ver. Então o cara mora no predinho, fala assim, não, eu não uso droga. Aí eu pergunto, você vai para o paredão domingo? Vou. Você está fortalecendo o tráfico de droga. É isso aí. Então quando você começa a fomentar isso que, né? O problema farinha começa pouca, a meu feijão primeiro. Quer ver outra coisa? Eu estava conversando outro dia com um colega que é titular da delegacia do Nordeste de Amaralina. E ele disse, Arthur, praticamente a gente não tem ocorrência registrada lá. Aí você para assim, poxa, como é que uma localidade que a gente sabe que tem um crime, um índice criminal alto, né? Que inclusive tem domínio de facção e tal, como é que essa delegacia não tem ocorrência? Porque a pessoa que for lá registrar tá ferrada. Exatamente. Tem medo de ir na delegacia. Olha como tá sabido. E segundo, a própria comunidade e o tráfico rege e o sistema funciona deles, entendeu? Assim, a gente vê que o nosso sistema não funciona e o sistema deles funciona. Quando você fala isso, não, então, e Piton vai, na minha casa não entra, tal. Mas esse menino ele vai para o convívio em algum momento. Aí ele chega no convívio, estão os amigos todos fazendo e usando. E como é que ele fica naquela dúvida? É muito difícil. É a questão do Guaraná. Isso, eu falei assim, hoje. Como é que você cria uma criança que para não beber não Guaraná... bebe refrigerante, não faz nada. Na primeira festa de aniversário que ele vai dos amiguinhos, só serve Guaraná. Ele faz o quê? Ele não bebe nada? Arthur, é a efetividade. Se o Estado for lá e colocar não joga lixo, todo mundo joga. Agora, se o traficante for lá, não joga lixo, e escrever lá, ninguém vai jogar. Porque ele sabe que o centro da cidade está desse jeito? Porque o tráfico não está permitindo que essas pessoas pratiquem esses delitos na comunidade.
E aí eles vão para um lugar que a área é meio neutra, porque o centro não tem um domínio assim. Em alguns pontos, isoladamente, pode ser que tenha. Mas no centro da cidade não tem, né? Centro, Graça, Canela, Campo Grande, não tem. Então, assim, o cara ele foge da comunidade para praticar esses delitos nessas áreas e acabam gerando uma superpopulação, como Cracolândia em São Paulo e por aí vai. Não existe vácuo de poder. Se o Estado não está, alguém vai assumir esse poder. E com esse negócio de, não vamos fazer operação em comunidade por causa disso, por causa daquilo. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver as Farc na Colômbia, você só deixa lá que eles fiquem naquele território, né? Comprem mais armamento, façam lá barricadas, etc. e tal. E ali é um outro Estado. É um outro Estado onde funciona uma outra lei. Então, o Estado deixou de atuar ali, deixou de dominar. Então, se a gente deixar... o policial está enxugando gelo. Mas se não enxugar gelo, vai inundar. Infelizmente. Seria pior se parar de enxugar, vai dar problema. Eu também acho. Eu adoro enxugar gelo. Não adianta. Uma vez, Arthur houve uma operação aí e nessa operação eles conseguiram prender a pessoa, o bandido lá, e obviamente o bandido foi solto na audiência de custódia. Os policiais, eu estava em casa, Arthur em casa, eu ouvindo Arthur recebendo as ligações, indignados porque fizeram das tripas coração para conseguir pegar o cara. Era uma comemoração a meia hora e uma hora depois já estava todo mundo num grau de decepção. O que é que eu estou fazendo aqui? Papel de palhaço? Porque estava fazendo isso e tal. E Arthur dizendo, não, é isso mesmo, faz parte, vamos lá. Tem que continuar, tem que continuar e eu acho que a coisa tem que continuar também. Acho que é importante, mas a sociedade, mais uma vez, eu digo que nós estamos juntos aqui para dizer a você que vá expandindo isso, porque nós é que precisamos nos unir. André Guanais, meu amigo querido, diz isso pra gente várias vezes. Os bons têm que se unir, porque o mal já está junto. Então, isso é uma coisa que, para mim, ele me disse há muitos anos atrás, e que isso é aplicado quando você vai vendo, é uma coisa impressionante, assim, a gente saber que os nossos filhos estão sempre correndo um risco, né? Jardel, sua filha está morando fora de São Paulo. Agora está em São Paulo. E aí ela é polícia, assim, igual a Paulinha, a Guilherme e tal. Eu gosto. Esses dias teve uma situação lá, ela agrediu o ladrão. Eu falei, calma. Não era bem isso que eu estava querendo dizer. Eu falei, minha filha, calma que você é polícia. Ela é meu pai. E eu me lembro que ela sempre foi assim, ela era pequenininha. Uma vez a gente estava na farmácia, aí entrou um menininho com a espada na mão. Ela veio correndo, encostou do meu lado e falou, pai, tá armado? Aí eu falei, o menino tá com a espada ali. Eu falei, fica esperto. Acaba que, né, tem um reflexo da casa da gente, né? Muito legal. Mas isso é isso mesmo, tem que ser. Mas aí ela tem que falar isso para 1000 pessoas, como os meus falam isso para 1000 pessoas, porque eles têm orgulho do pai e gostam de dizer que tá e bota para quebrar, e aqui Arthur sai para uma operação e eu recebo aquela mensagem de Paulinha, e aí, notícia da operação? Ou seja, todo mundo está aqui ligado para saber o que é que aconteceu e nós todos temos que estar juntos, né, para incentivar vocês e tal. Deixa eu perguntar um pouquinho mais, que a gente cortou como ela tá falando. O livro, você fez o livro e a renda é revertida para isso? Pronto, explica um pouco. Como eu falei, né, o livro, a ideia do livro surgiu justamente naquele fatídico dia. Escrever algumas histórias que foram marcantes em minha vida e que, de alguma maneira, levassem algum tipo de reflexão para as pessoas que lessem, né? Eu me arvorei a escrever, né? Não sou escritor, mas eu sou ousado. Então, fui escrevendo, era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça, e acabou que quando eu sentei para fazer, eu fiz e acabei bem rápido. Passei para algumas pessoas que eu julgava que eram importantes que essas pessoas lessem. Meu pai, que também é policial, é delegado de polícia. Trabalha comigo hoje. É subordinado do Dr. Arthur. Ele tá trabalhando com você? Tá no Depô, é titular da delegacia de Pojuca. Ai, que massa! E aí, a ideia do livro foi para que a gente pudesse arrecadar recurso para disponibilizar esse recurso para o projeto Heróis Anônimos, né? Eu fui convidado também para um projeto chamado Doutrina Policial, que é um projeto que traz conhecimento para o policial, algumas pós-graduações específicas para policial, né? A gente conseguiu, em 2022, regulamentar no MEC a primeira pós-graduação de ciências policiais. Tem vários livros, né? Que eles também... A gente,
O MEC reconheceu as ciências policiais como um estudo que deveria estar elencado lá como uma especialização. Então, a gente está indo para a 2ª edição dessa pós-graduação. Na pós-graduação, 30% do valor que é arrecadado no Doutrina Policial é para o Projeto Heróis Anônimos. O meu livro também, tudo que é arrecadado para o livro é para o projeto. Tem uma assinatura no meu Instagram também que é toda para o projeto. E uma coisa marcante nesse íntere é que um americano, que eu conheci há algum tempo atrás, que é casado com uma brasileira, que obrigou ele a aprender português, a falar policial? Policial, de El Paso, da SWAT de El Paso, no Texas. Ele pediu o livro. Ele falou, velho, tem como você mandar? Eu falei, eu mando. Peguei, mandei o livro para ele. Ele leu em 3 dias, me ligou, fez, velho, eu tô contando essas histórias para os policiais aqui do departamento e todo dia ficam me pedindo mais. Pô, você não pensa em lançar em inglês, né? Em lançar em inglês? Eu falei, pô, é o 2º desafio. Vamos... Pronto, agora botou a sementinha nele. Não, já tá, já lançou. Que ele fez pro Texas, aí ele botou a sementinha nele, ó, aí já foi. Eu consegui traduzir o livro para inglês. Um fator importante, o Dr. Jardel, que mora lá, sabe, independente do que a gente aprende aqui no Brasil, existe um dialeto lá bem específico que seria interessante que fosse dos policiais. Eu mandei para esse policial, que mandou para mais 2. Eles leram, fizeram algumas adequações para parecer muito com o linguajar deles. E aí eu publiquei o livro. Tudo no Brasil é complicado, né? Então eu tive um caminho, um percurso até conseguir autorização para publicar lá nos Estados Unidos também. E eu levei 250 livros, primeiro lote. Vendi em 2 dias. Lá no evento, né, do TTPOA. Vendi em 2 dias e eles me pediram, tem como mandar mais? O TTPOA, que é o Texas Tactical Police Officer Association, uma associação de policiais do Texas, que faz treinamento, né, no Texas todo, me pediram 100 livros para eles sortearem durante os eventos dele, né? Eu tô produzindo agora para mandar para eles. A gente arrecadou um dinheiro bom e que a gente teve possibilidade de ajudar algumas pessoas aqui. E eu saí de lá falando para eles, velho, o compromisso que eu tenho com vocês é mostrar que, de fato, esse recurso tá indo ele é destinado para... Como é que essas pessoas chegam até você? Pronto, é bem aleatório, Paula, para você ter ideia. Como o meu Instagram eles te procuram? Me procuram. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, 2 dias depois, um policial civil fez um contato comigo, fez, pô, irmão, me falaram, policial antigo, me falaram que você tem um projeto para ajudar pessoas. Meu enteado tem uma leucemia séria, inclusive é muito rara a leucemia que ele tem, o menino tem 14 anos, vai precisar morar 6 meses nos Estados Unidos. O hospital de lá já autorizou a ida dele. Eles fizeram a intermediação bem rápida, conseguiram o visto para o menino e para a mãe, mas eles não tinham dinheiro, né, para poder ir. Sim. E foi ali que eu vi um momento de poder ajudar. Então, todo o dinheiro que eu arrecadei com os livros, eu doei para ele. Aí ele falou assim, pô, como assim? Eu falei, velho, me mande o Pix aí, que eu não posso te ajudar com tudo que você precisa, porque ele estava precisando de 100 mil reais. Sim. Mas a gente ajudou com uma boa quantidade desses 100 mil reais. E eu fiz o Pix para ele e ajudei. E é assim que tem acontecido no projeto, né? Quando eu publico na rede social a ajuda e o valor da ajuda, não é com o objetivo de demonstrar que a gente está fazendo. Sim. Mas é a gente dar uma justificativa para as pessoas que estão acreditando no projeto. E mostrar que tem gente apoiando, que, né, tipo, que precisa mais ainda. Eu não estou preocupado com o que o Neguinho está falando, não, mas assim, o cara que comprou o livro e falou assim, rapaz, eu comprei acreditando nessa causa. É isso aí. É gostoso saber que deu resultado nossa compra. Eu recebi uma mensagem de um chefe de polícia de lá, do Texas, de um departamento, ele falando, velho, vocês são heróis 2 vezes. Porque vocês são heróis combatendo essa criminalidade que no Brasil está assolando e vocês se ajudando. Eu não consigo imaginar como é que vocês ainda têm cabeça para se ajudar frente a esse caos que está instalado aí no Brasil, né? E o projeto ele tem esse viés, essa é a mentalidade do projeto, porque eu não sei quando vai ser eu. Sim. Eu não sei, eu não quero que aconteça, mas pode ser com alguém bem próximo a mim. Deixa eu fazer uma pergunta assim,
entre si vocês fazem trabalho, vocês, o DEPOM, o DEPIMBRA, para esse projeto, por exemplo? Existe uma parceria das polícias, não, da porque, polícia assim, para vocês, o nosso, para esse projeto? O nosso é bem individual, é bem empírico mesmo. Sim. A gente tem um CNPJ por uma questão de legitimar, sim. Né? Até para dar justificativa, porque eu já fui questionado. Você estava botando no bolso? Eu, particularmente, eu fui questionado, assim, o que estava acontecendo em relação a isso, porque eu estava incentivando as pessoas a comprar. Imagine que é uma loucura, né? É loucura. Uma loucura. Mas é mais da mentalidade humana de querer ver um lado negativo numa coisa, numa ação positiva. Mas é bem empírico mesmo, é uma coisa nossa. As pessoas que tiverem disposição para ajudar, vão ajudar. Mas a Polícia Civil, ela faz o papel dela, logicamente, que dentro da sua condição. Sim. Limitações. Sim. Faz. Não, eu digo assim, os policiais, quando eu não, falei os DEPOM, policiais sim. Quando eu falei o DEPOM, não é DEPOM o departamento em si, são os policiais de lá, os policiais na do realidade, lugar. o que eu vivencio é tipo assim, acaba que a gente se junta para ajudar. Por exemplo, tem um policial amigo nosso que trabalhou quando eu estava na Polinta, que passou um problema de saúde grave, não tinha dinheiro para uma cirurgia de urgência. A colega que estava lá à frente assumiu e algumas pessoas se comprometeram com ela de todo mês passar uma quantia, entendeu? Para tirar do sufoco. Isso volta e meia a gente vê nos grupos aí vaquinha. Comando, eu acho que é isso que faz a diferença na polícia. A gente tem um lema na polícia que é nós por nós. Esse espírito de fraternidade na polícia, para mim, talvez é o que faça a maior diferença da atividade policial. Quando o cara entra nessa atividade que percebe que realmente é um grupo de irmãos, independente de onde estiver, e que um pode contar com o outro, nos piores momentos, a gente sente esse laço de irmandade, de fraternidade com um camarada que você nunca nem viu. O cara que fez uma ligação para você. Né? Quantas vezes acontece, fulano de tal tá precisando de um apoio que furou o pneu na paralela. Aí você olha, tô perto da paralela, vai lá, ajuda o cara, troca pneu, você agradece e vai embora. É aquela coisa, você tem que pensar que pode ser com você. Então, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Então, assim, só para eu concluir, comando, essa minha iniciativa não é uma iniciativa pioneira. Não. Isso já acontece. Já acontece. Há vários anos, né? Então, mas a sua tá tendo visibilidade porque você dá visibilidade. Talvez por conta disso. Mas não é uma coisa que sou eu que faço, não. Sim. Tem muita gente fazendo, inclusive tem pessoas que fazem e preferem fazer, mas no anonimato. No anonimato, sim. Eu acho que pode ser feito, por exemplo, os políticos aí. Por que não fazer tipo uma lei Rouanet? O empresário, ele está sobrecarregado, mas se ele tiver uma renúncia fiscal, ao invés dele pagar o imposto, ele faz uma doação. Eu vou fazer uma doação e vou deduzir disso do meu imposto de renda. Então, eu acho que tem muitos métodos para a gente captar. O que falta é a boa vontade. A gente não tem a lei Rouanet, a pessoa faz a renúncia fiscal e investe o dinheiro na cultura. Por que não investir num projeto desse? Sim. Né? Sim. Então, nós porque isso para o governo você amarra o dinheiro de uma forma que você só pode utilizar naquilo ali e não há interesse. Para ele não é interessante. Não é interessante. Né? O governante ele quer ter uma certa liberdade e os políticos para direcionarem para o que mais interessa politicamente. Tá? Diretor é chato. Sabe meu diretor? Daqui? O cara é chato pra caramba. Ele tá ali me mostrando. Tome cuidado, viu, seu diretor? Ô, diretor, eu tô com a polícia aqui. Você vai ficar me pressionando? Não, né? Tá tudo certo aí. Então é o seguinte: nosso horário, infelizmente, é apertado. Eu tô, mais uma vez, muito feliz de poder estar falando desse assunto, do meu assunto, né, da vida da gente, para que seja, para que você possa assimilar. Assimile um pouquinho de tudo que a gente ouviu aqui. Imagine que cada um desses senhores aqui tem uma família, e uma família querida, e precisando que eles tenham apoio apenas para cuidar de você. Então, o que a gente pede aqui é para você. Eu estou fazendo um pedido para você. Apoie ele para ele poder trabalhar. Então, é só isso. Pense que se for assim, vai ser muito bacana. Meninos, Jardel, ele é novo. Ele é novo, mas ele acompanha o podcast, minha filha. Estados Unidos, quando você vê lá, ó, a marcação americana. É ele. É ele. Então, essa internacional. É chiquérrimo, estrago verdades. A gente tem essa caixinha onde vocês vão tirar um papel que são verdades ou não. São frases que a gente acredita que possam ser verdades, mas que pode ser verdade para cada um.
Piton já tirou uma vez, mas vai ter que tirar a segunda. Jardel vai Aí estrear você vai aqui. ler Cuidado com a e barata, fazer um viu? comentário. Que Você soube da história da barata com o Piton? Não, Vai Coisas de contar. Mônica, né? A gente vai contar, eu vou contar essa mas história. não ficou com medo da barata. Não, a gente queria saber qual era a reação. Deve ter pisado. Seria dar um Nossa, chilique. foi quase de fuzil que ela morreu, a barata. Peraí que eu vou precisar aqui da ajuda dos Use seus universitários. óculos. Cara aposentado tem que botar óculos. Né? O segredo é colocar-se no lugar do outro. Cuidado, talvez doa. Assim, eu na Eu acho que polícia... essa frase era minha. Eu queria comentar essa frase. Você pode comentar, então a gente deixa, pronto. É o que, Jardel falar, é o que a depois você gente tá comenta. pedindo aqui, né? Se coloque no lugar do outro. Coloque no lugar do Não, outro. eu aprendi isso na polícia. A empatia é importante. Porque, às vezes, eu me lembro que eu trabalhei no interior, a gente tem um colega chamado Pietro, né? Aí uma cidade bem pequena, ele foi e falou assim, Jardel, tem um pessoal roubando as cabras do pessoal bem pobre. Aí eu falei, esse caso. aí eu falei, Pietro, mas cabra, meu irmão. Aí ele, rapaz, talvez a cabra pra gente seja uma coisa simples, mas a cabra para esse pessoal é todo o patrimônio, porque dá o leite pros filhos. É a etc. vida da pessoa. É a vida da pessoa. Aí ele falou, nós temos que fazer uma operação para Salvar as esse cabras. pessoal. E aí a gente ficou várias noites lá e conseguiu prender esse pessoal. E ele falou assim, rapaz, é uma prisão que parece simples, mas para esse pessoal foi a coisa mais importante do mundo. Então, às vezes, a gente tem que se colocar na posição da pessoa, porque, às vezes, o que é simples para a gente é muito importante. Então, eu sempre falava para o policial, rapaz, ninguém vem à delegacia falar assim, ó, meu filho passou no vestibular, Isso. a minha filha vai casar. Ele vem trazer problemas. Então, você, mesmo que às vezes você não consiga resolver, se você tratá-lo bem... Tiver a sensibilidade de se colocar no lugar senta dele. aqui, toma uma água, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ele vai sair dali e falar assim, pô, pelo menos eu tive um ombro para mim. Isso. Mesmo isso que você não resolva. Agora, se a pessoa chega ali e ainda é maltratada, ele vai falar assim, poxa, eu pago meus impostos e tal. Dado menor importância. Né? Então eu sempre... Às vezes nem resolve na delegacia, mas só o fato de ser bem Só tratado, bem o cara já tratado. sai feliz, Entendeu? satisfeito. Chegava às vezes a pessoa, o carro foi roubado, senta aqui, só quer uma água, porque ele já sofreu uma violência. Sim. Aí você liga, passa para a Polícia Militar, passa para a PRF e tal. Isso. Ele sai dali, você nem resolveu nada, mas ele fala, papai, parece o FBI. Né? Eu tive aqui. E ele sai feliz. Ele foi escutado, isso né? mesmo, tipo, é isso escutaram o que eu Muitas tinha para das vezes falar. ele precisa de um ombro, né? isso A aí. gente quer, então assim, a gente tem que se colocar na posição da pessoa, tratar bem, porque o cidadão está ali, ele paga os impostos, não é culpa dele que a gente não esteja recebendo o que a gente merece, mas ele está ali contribuindo com o seu suor. Então, se ele chegar à delegacia, vamos nos colocar no lugar dele. E do mesmo jeito, se coloquem no lugar dos policiais, por Exato. favor. Para Exato, poder também ver o outro lado. A empatia é importante na vida da gente, né? A antiguidade é posto, tem que ser doutor. Rapaz, ele fica protegendo o Arthur mais do que eu. Que No aguenta. cerimonial é sempre a autoridade maior é a última. Arthur já deve... Então, sou eu. Eu Deve ter um especial ali só para Arthur ali. na verdade, eu tenho que explicar, botei uma Piton, porque pegadinha. polícia é assim. Você não pode fazer nada de surpresa que ele pergunta, isso aí tá acontecendo por quê? Aqui em casa é assim. Mas é porque eu vou deixar que o doutor Arthur Galas encerre o nosso programa. Joia. Entendeu? Deve Então- ter um ali assim, fale sobre a sua esposa. Isso aí ele vai ter que Deve falar ter um alguma aranha, coisa. É mais verdade. barato, Gente, são eu- verdade. Sua esposa é maravilhosa. Ele vai ter que dizer alguma coisa, porque eu fico ralando o tempo todo aqui, né não? O silêncio preserva a sua imagem. É pura verdade isso, né? É melhor o camarada... Ficar calado? É melhor o camarada ser senhor do seu silêncio Homem- do que homem escravo moita. do que escravo de suas palavras, né? E muitas vezes a gente não pensa para falar, a gente fala e depois a gente pensa. E a gente aprende isso com a maturidade, né? Inclusive, a gente evita muito conflito justamente porque a gente se preserva no silêncio Isso aí. e talvez a verdade do outro não seja a nossa verdade, a vontade Não, do melhor outro não seja a mesmo, nossa Também, às vezes, verdade. vezes, ficar você caladinho, dizer né? coisas à pessoa desnecessariamente, É. né? Ou para a pessoa, ou da pessoa, que não vai levar a nada aquilo ali, você não preserva a sua imagem nem a do outro. Né? Então, às vezes, E o se silêncio... expõe, né? Acaba É, se expondo quando exatamente. você fala. Inclusive, na negociação,
Isso é importante, né? A escuta ativa, né? Você escutar mais do que você verbalizar, né? Isso aí. Eu concordo. Considero Então, que é uma verdade. Trago verdades, né? Trago verdades. Doutor Arthur Galas. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tem pegadinha. Eu queria que o senhor tirasse um papel desses aqui. Paula, você vai escolher o papel dele? Mas é uma baixaria. Eu vou abaixar aqui para vocês não pensarem que ela está fazendo coisa errada. É uma louca, viu, gente? Mas então... entendi. Ele vai pegar o papel dele, vai ler, falar e tal. E depois desse comentário, Arthur, eu gostaria que você mandasse em nome dos seus amigos polícia, das suas pessoas, da sua, sei lá, da Polícia Civil, uma mensagem para as pessoas. O que é que vocês, policiais, esperam da gente? O que é que vocês querem da gente? O que é que vocês... o que é que você gostaria que a gente fizesse? Sabe? Uma mensagem, mas depois desse papelzinho aí. Eu passo a mensagem. E depois de falar a mensagem, você fala de mim. Um resultado diferente requer uma atitude diferente. Com certeza, né? Eu acho que quando você age de uma forma, você tem que pensar nas consequências que isso pode gerar. E certamente essa ação vai ter uma reação, né? Eu acho que o modelo mental que você pratica, que você... A gente vivenciou até isso em nossa vida, né? Tipo assim, a gente viveu momentos difíceis. E foi a mudança do modelo mental e da nossa postura, da nossa atitude que gerou a mudança que a gente vivia naquele momento. Perfeito. Né? Então, assim, acaba que foi uma mudança de chave, virou uma chave apenas porque a gente mudou aquela energia, aquele espírito que estava vivenciando naquele momento. O agir, né? A atitude que você tem. Impressionante como uma coisa puxa a outra. Então, assim, eu acho que é muito isso aqui. De quando você age e quando você pensa de uma forma, como isso reverbera e acaba gerando um resultado. Trago verdades. Com certeza. Muito bom. E com relação à mensagem, eu tenho uma mensagem tanto para os colegas, né, policiais, quanto para a sociedade, de uma forma geral. É o que eu falo para a minha equipe lá, os mais próximos e também os que estão lá na ponta do sistema. A gente tem que se posicionar como se a gente estivesse agindo para os nossos. O que é que eu quero dizer com isso? Tipo assim, quando você exerce a função de polícia, você tem que pensar que você está agindo para uma sociedade e nós fazemos parte dessa sociedade. Então, assim, a nossa família faz parte dessa sociedade. Quando você se omite, você acaba, de certa forma, expondo os seus também. Eu acho que Piton falou até no primeiro podcast alguma coisa nesse sentido. Assim, eu cobro muito deles que essa omissão acaba representando uma piora da situação e em algum momento alguém nosso, invariavelmente, eu não estou agorando não, mas invariavelmente vai estar exposto a essa situação. Então, se cada um fizer a sua parte, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, a gente vai ter uma sociedade melhor, tá? E, por sua vez, eu queria que a sociedade, tipo assim, se eu fosse pedir alguma coisa para a sociedade, seria algo nesse sentido também. Que olhasse para o policial como aquela pessoa que está ali para defender ele, efetivamente. E não olhasse como se fosse um inimigo, um algoz. O policial está ali totalmente exposto a uma situação hoje que ele está se dedicando, imagine que loucura, ele está se dedicando a uma pessoa que ele nem conhece, totalmente exposto a cometer um ato, porque na atividade policial de risco, é uma atividade de risco, a gente está totalmente exposto ali em algum momento a acontecer alguma coisa e você ser penalizado ainda por isso, porque você está querendo praticar o bem, você está indo contra toda uma estrutura maléfica, maligna, sei lá o quê, e essa própria sociedade olha para você enviesada, tipo como se você fosse um inimigo dela e o oposto disso. E não é nada disso, a gente está ali visando a proteção do cidadão. Agora, aquele cidadão que comete crimes, que age à margem da lei, ele tem que ser punido. E se a gente não punir, se o sistema não punir, a gente gera uma situação que se perde o famoso freio moral. Então, é o freio moral que segura a sociedade. O que é isso? O cara ele não faz porque ele tem medo de ele ser pego e ele vai ser punido por isso. Ele vai perder ali anos da vida dele dentro de um sistema duro
invariavelmente é assim que tem que ser. Por uma escolha dele, né? É por uma escolha dele, né? Não é a gente que está gerando a isso. O sistema pode ser até um sistema possível. Perverso, sim. Mas não assim, é por isso, não justifica. Como é que uma pessoa ali tem 2 irmãos, tem a mesma educação e um vira bandido e o outro é trabalhador? Eu não consigo entender isso, entendeu? É porque aquele que virou bandido, virou marginal, ele perdeu o freio moral, ele age de uma forma visando as benesses, sabendo que não vai dar em nada, ou achando que se pegarem ele rapidamente ele vai ser solto. Então era isso que eu queria dizer. E agradecer a presença de vocês. Obrigado, não precisa falar de mim não. Por favor, não fale. Me chame para outro podcast só para falar de você. Corta o microfone dele já. Muito obrigada. Foi muito bom. Espero ter ajudado um pouco. E agradeço por vocês terem mudado muito a minha visão em relação ao outro lado. Muito. Então é isso. Obrigada, nem preciso dizer, né? Eu sou aquela que não preciso dizer. Jardel, meu querido, obrigado por ter me dito que você estava aqui. Viu? E bom que a gente está com você por aqui. Piton, mais uma vez, meu amor. Agora, peraí que não acabou, não. Tem presente. Aqui é assim, aqui tem presentinho. Deixa eu ver aqui o nome. Vou deixar personalizado. O que tem o batom é de Piton, né? Jardel. Seu kit de maquiagem tá aqui. Foi Doda Guedes que preparou. Aromatizar. Doda escolheu. Batom tático. Faz um negócio personalizado. Você tá pensando que é sensei aqui, é croque push. O negócio pra é bom. você. Preciso vir mais vezes. Aqui, Piton, pra você. Da mesma forma, escolhido. Eu achei tão engraçado que ela fez assim. Bom, eu vou botar nessas sacolinhas aqui o dos policiais. Essa sacola de Arthur tá mais pesada, hein? Pesada, tá mais pesada. Eu vou ficar pra mim. Obrigado. Pronto, obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo, equipe. Beijo. Até mais. Até mais.